Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Carlos, de volta com mais um vídeo. E esses vídeos têm sempre propósito de ajudar você a superar os problemas emocionais e psicológicos. E de repente você que está sofrendo com problemas emocionais, pensamentos ruins, pensamentos obsessivos, toque religioso, lembranças ruins, imagens ruins, vozes na cabeça, você tem sofrido com dores no corpo porque os problemas emocionais fazem você sentir dores no corpo. Então, de repente, você está sofrendo com esses problemas e tem procurado no YouTube uma maneira, um vídeo que venha lhe ajudar, que venha lhe dar, lhe fazer entender o porquê que você está passando por isso, e também como superar, vencer e superar isso. Então, eu quero nesse vídeo comentar sobre esse tema. A mente tem poder, como dizem. Realmente a mente tem poder, a mente tem domínio sobre o corpo totalmente. E se a pessoa não dominar sua mente, ela tem o domínio de dominar o corpo, dominar sua vida e fazer você sofrer e vegetar. Então vamos comentar sobre isso. Mas antes eu quero dizer a você que eu não sou psicólogo, psiquiatra, e não estou querendo dar de psicólogo, de psiquiatra, de entendido do assunto, mas eu procuro passar para você as dicas da maneira que eu superei esses problemas emocionais e psicológicos que eu tive. Eu tento passar para você essas dicas, essas orientações, e para que você possa analisar e ver se lhe ajuda algum desses assuntos que eu posto nesse canal, nesses vídeos. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: olha, uns dizem que as palavras têm poder, né? Outros dizem que a mente tem poder. Outros dizem que o subconsciente tem poder. Então você vê que há uma confusão aí grande, muito grande, né? Muito grande. Porque de um lado dizem que o subconsciente é poderosíssimo. De outro lado dizem que a mente é poderosíssima. De outro lado dizem que as palavras têm poder. E aí você não sabe o que fazer, porque já nisso já causa uma confusão. Porque, peraí, então como é que pode? A minha mente tem poder, o meu subconsciente tem poder, as palavras têm poder. O que é que eu faço então? Como é que eu reajo? Como é que eu ajo? Como é que eu vou agir no meio de tudo isso? E onde fica você? Vamos dizer assim, vamos falar na linguagem desse mundo. E onde fica o consciente? Você, consciente, que está aí agora, se vendo, ouvindo, vendo tudo isso. É incrível. Na realidade, se você analisar comigo, e eu digo sempre que temos que raciocinar juntos, pensarmos juntos, e não simplesmente aceitarmos tudo que nos dizem, ou tudo que eu digo você aceita. Não, você tem que raciocinar junto comigo. Vamos lá. Na realidade, nem a mente tem poder, nem o subconsciente tem poder, nem palavras têm poder. É verdade? É verdade isso? As palavras não têm poder. Se você não acreditar nelas, elas não têm poder nenhum em sua vida. Tá vendo? Tão simples. As palavras podem ser piores palavras que existem. Se você não acreditar nelas, elas não têm poder. Não tem poder nenhum. Então, vemos que as palavras, que quem tem poder sou eu, que acredito. Se eu acreditar que aquilo é algo terrível, tenebroso, que vai me alcançar, isso vai ser. Se eu não acreditar, aquilo vai ser como algo que eu ouço, como pessoas falando ao meu redor, conversando, e que eu não estou prestando atenção naquele assunto, porque aquele assunto não me diz respeito, não me interessa.
Então eu passo por pessoas conversando sobre determinado assunto e logo eu esqueço. Por quê? Porque eu não acredito, não tenho interesse naquele assunto. Então, aquele assunto, aquelas palavras não vão me afetar em nada. Então, vamos lá. As palavras não têm poder só se eu acreditar nelas. Então, resumindo, elas não têm poder. O poder tenho eu que acredito nelas. Mas ainda que elas tenham poder, mas só tem poder se eu acreditar nelas. Elas vão ter efeito na vida de outros, porque acreditam nelas. Mas na minha vida não tem efeito nenhum, porque eu não acredito nelas. Então vamos lá então. Então vamos dizer que as palavras não têm poder. Na minha vida não tem poder. Então a mente tem poder? Bom, se a mente tivesse poder, como dizem, e fosse poderosa, como dizem, ela não precisaria de palavras confortáveis, palavras de ânimo, de coragem, para que ela se organizasse. Então, vemos que a mente não tem poder. Quem tem poder são as palavras. Raciocine. Por quê? Se as palavras só têm poder se eu acreditar nelas. A mente não tem poder por si só, porque a mente precisa das palavras para que ela possa agir. Vamos dizer assim, pensar, ficar confusa, atrapalhada, desbaratinada, como dizem. Então, vemos que podemos dizer que as palavras e a mente não têm poder, certo? Não, não tem poder. O subconsciente tem poder. O subconsciente é poderosíssimo. Olha, o subconsciente depende de você que está consciente, está acordado, para aceitar o que você diz e trabalhar naquilo que você diz. Isso segundo as pessoas que falam sobre o subconsciente, que ele é poderosíssimo. Mas se o subconsciente é poderosíssimo, como dizem, então ele está sujeito ao consciente, que é você, estando aqui acordado, ciente do que eu estou falando. Então o subconsciente está sujeito ao consciente, a você. Assim como a mente e as palavras estão sujeitas a você. Então, resumindo, você é, vamos dizer assim, que é o poder, o poderoso, vamos dizer assim. Você é quem é o poderoso. Vamos dizer desse jeito. Não é o certo, mas vamos colocar desse jeito. Por quê? O subconsciente depende de você. As palavras, o subconsciente depende de você, porque subconsciente criaram isso, mas isso também é outro assunto que depois eu quero falar sobre isso. Eu estou falando para você que acredita em subconsciente e não tem quem tire da sua cabeça isso. Então, o subconsciente depende de você, que vai decidir acreditar no que está vendo, no que está ouvindo. E quando você acredita, você aceita. Quando você não acredita, você não aceita. Então o subconsciente descarta. Não aceitou, ele descarta. Aceitou, ele absorve, e assim vai, vamos dizer assim. Mas isso também não existe. O subconsciente também não existe. Estou dizendo só um exemplo. Isso pelo que eu passei, pelo que eu vivi. O subconsciente não existe, tá bom? Mas vamos falar na linguagem do que as pessoas dizem. Estou falando na linguagem nossa aí, como pessoas dizem que o subconsciente existe. Mas o subconsciente existe e é poderosíssimo. Então ele não é poderosíssimo. Poderosíssimo é o consciente que decide o que quer e o que não quer. Então o subconsciente está sujeito a você, certo? Ao que você vê, ao que você ouve, ou seja, mais antes ao que você acredita. Porque por mais que você veja e ouça, o subconsciente, vamos dizer assim, só aceita se você aceitar. E o que é você aceitar? Acreditar, certo? Acreditar. A mente não é poderosa como dizem, porque se ela fosse poderosa, ela por si mesma ficaria boa.
ela por si mesma não precisaria de palavras para fazer ela se sentir bem, ela relaxar, ela se acalmar, ela se controlar, porque a mente fica atrapalhada, confusa. Mas ela precisa que você respire fundo, que você relaxe, que você se concentre em outra coisa, para que a mente então volte para o lugar. Se você não fizer isso, ela continua ali, confusa, atrapalhada. A mente precisa que você acredite em coisas boas, que você lembre de acontecimentos bons, que você se concentre em palavras boas, em lembrar de coisas boas, para que ela então absorva isso. Então eu vejo que nem o subconsciente tem poder, porque o subconsciente depende de você, que é consciente. Nem a mente tem poder, porque a mente precisa de palavras de outras pessoas para ela relaxar, se acalmar, enfim. E precisa que você acredite em coisas boas, que você pense em coisas boas. As palavras não têm poder sozinhas, só se você acreditar nelas. Então vemos que nem o subconsciente, nem a mente, nem as palavras têm poder. Quem tem o poder é você, acreditando ou não acreditando. Então é fácil de raciocinar. É complicado, é difícil? Não, é fácil de raciocinar. A mente tem poder, um poder grande. Não tem poder grande nenhum. A mente está sujeita a mim, a eu mesmo. O subconsciente está sujeito a mim mesmo, que ouço e acredito, que ouço e não acredito. As palavras estão sujeitas a mim, que ouvindo elas acredito ou não acredito. Então o subconsciente, a mente e as palavras estão sujeitas a você acreditar ou não acreditar. Então lance fora isso, jogue para longe essa coisa de subconsciente, mente, palavras. Jogue para longe, esqueça disso. Tudo que você aprendeu, lembra que eu falei no vídeo anterior sobre o emocional? Tudo que você aprendeu sobre subconsciente, sobre mente, sobre palavras, jogue para longe de você, esqueça. Faz de conta que você nunca ouviu falar sobre isso. Aí você agora vai começar do zero. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Tudo de novo. Vai começar como um bebê, como uma criança, aprendendo tudo de novo. Então tudo que você vai vendo e ouvindo, você vai vendo se acredita ou se não acredita. Porque essas coisas de mente, subconsciente, palavras, tudo isso está ligado nas fantasias desse mundo, nas músicas, nos filmes, nas novelas, em assuntos sobre extraterrestre, aparições, assombrações. Tudo está ligado nisso. Porque veja bem, o subconsciente você não vê, a mente você não vê, as palavras você só vê se escrevê-las, caso contrário você não vê. Então tudo está tudo que você ouve e vê sobre extraterrestre, aparições, super-heróis com poderes sobrenaturais, poder da mente, viagem no tempo, plano astral, todos esses assuntos que você vê, que você ouve na TV, todos eles estão entrando na sua mente, no subconsciente, vamos dizer assim. Repare só como é interessante isso. É como se você, quando acredita que existe em você o subconsciente e a mente, e que as palavras que você ouve e elas podem ter efeito na sua vida. Então quando você ouve palavras ruins nessas programações que eu falei agora, e quando você vê assuntos sobre a mente, sobre o subconsciente, que são coisas invisíveis, e você vê e assiste coisas invisíveis,
Justamente a mente são coisas incompreensíveis, coisas que, assuntos meio estranhos, bizarros. O subconsciente também não pode ser visto, são coisas invisíveis, coisas extraordinárias, coisas bizarras, coisas grandes, coisas. Tudo isso se mistura com super-heróis, com superpoderes, com viagem no tempo, viagem astral, extraterrestre. Então tudo isso vira uma confusão na sua mente, e aí, por você acreditar que existe o subconsciente, que a mente tem poder e que as palavras têm poder, então junta essas coisas que já estão ligadas, os desenhos, filmes, tudo isso já estão ligadas a assuntos sobre a mente, sobre o subconsciente. Junta tudo isso e aí então faz você sofrer com problemas emocional e psicológico. Isso porque antes você já acredita em subconsciente. Isso porque antes você acredita que a mente tem poder, que existe um poder na sua mente guardado, e que você está passando por isso porque a sua mente perdeu esse controle e ela agora está dominando a sua vida. A sua mente, você perdeu o controle sobre a sua mente. Mas não, é mentira. É mentira. É você. Você é quem guia a sua vida. Você é quem dirige a sua vida. Quer ver? Desacredite de poder da mente. Desacredite de subconsciente. Desacredite de poder de palavra. Desacredite de tudo isso. Tudo. E você vai ver que você já vai começar a ver uma mudança na sua vida a partir daí. Mas é interessante isso. Repare como é interessante. Como já está ligado o subconsciente, o poder da mente, a mente tem poder, e a mente você pode voar, flutuar, sonhar. Você pode fazer coisas que você nem imagina com a sua mente. Então, por mais que você desacredite que a mente tem poder, mas se você continuar assistindo filmes, novelas, séries, desenhos, animes sobre a mente, sobre poder, sobre poderes, poderes de ser invisível, de voar, de saltar, de pular, de fazer coisas grandes. Você continua assistindo esses desenhos, isso mostra que você não deixou 100% de acreditar nesse assunto. Então você ainda vai continuar sendo atingido, afligido por esses problemas, porque eles estão ali naquilo que você gosta de ver e de ouvir. Então eu aconselho você a largar tudo isso, todas essas coisas, tudo isso. Você quer ser curado, você quer ficar livre dos problemas emocional, psicológico. Não veja mais televisão, não veja mais jornal, filmes, novelas, séries, animes, desenhos, nada disso. E você vai ser curado mesmo. Totalmente você vai ser curado. Você vai largar até os remédios. Mas talvez você ache um exagero meu. Talvez você ache que eu estou exagerando. Mas por quê? Porque você gosta disso. Porque você ama essas coisas e vai ser difícil você largar delas. É como um vício. É como uma pessoa que está viciada em uma droga e ela não consegue mais largar aquela droga, porque ela está dependente daquilo para passar o dia, para passar a noite, para se sentir bem, para não se sentir sozinha. Ela depende daquilo. Mas todas essas coisas, elas estão prejudicando a sua mente. Elas estão maltratando, vamos dizer assim, o seu subconsciente. Não o subconsciente nem a mente, falando assim, dando um exemplo só, maltratando a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu coração, o seu corpo. Então eu tenho uma notícia para você que dizer isso: a mente não tem poder nenhum, porque nós já falamos sobre isso. Nada subconsciente não existe, nem palavras têm poder nenhum, só se você acreditar. Subconsciente, se existe, como diz, só tem poder se você acreditar. A mente também só tem poder se você acreditar. Então, resumindo, é você quem guia a sua vida.
Então você precisa largar de tudo isso, desacreditar de todos os assuntos que eu falei aqui sobre a mente, sobre o inconsciente, palavras. Você desacredita, você larga tudo isso e aí você vai viver na maneira simples, apenas lembrando e lendo as palavras de Cristo e praticando as palavras de Cristo. Porque as palavras de Cristo têm poder. Tem poder? Tem. Mas só tem poder também se eu acreditar nelas. Veja como é interessante isso. Ela continua tendo poder, mas se eu não acreditar nelas, nas palavras de Cristo, não tem poder nenhum na minha vida, não tem efeito nenhum na minha vida. Mas se eu acreditar, elas têm poder na minha vida, um efeito grandioso na minha vida. Mas veja, se eu acreditar, não é nem a minha mente, nem o meu subconsciente, sou eu, consciente, ciente do que estou ouvindo, acredito. As palavras de Cristo têm poder de mudar a sua vida, de acalmar a sua mente, a sua alma, seu coração, de transformar a sua vida. Mas como você vai ter vida, a vida que Cristo nos disse que nos daria, vida e abundância, se você está alimentando a sua mente, a sua alma, o seu coração das coisas desse mundo, das coisas que estão impregnadas, das coisas que estão adoecendo a sua mente, adoecendo o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Então largue disso, largue essas coisas, porque quanto mais você está ligado a esse mundo, mais você está mergulhado de cabeça, alma e mente e coração nas coisas desse mundo, mais esse mundo, mais tudo que vier sobre esse mundo de doenças, epidemias, catástrofes, tragédias, elas vão lhe atingir, porque você está mergulhado, a sua mente, a sua alma e o seu coração neste mundo. Então, eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Agora, há pessoas que dizem, mas irmão Carlos, eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia, e quando eu vou ler a Bíblia, eu venho pensamentos ruins. Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu não consigo, tenho medo, os pensamentos vêm me acusando que eu não sou digno, os pensamentos vêm me acusando que eu não tenho mais salvação, que não adianta mais eu ler a Bíblia. Simplesmente eu digo a você que isso tudo que você sente, esse medo, essas lembranças que vêm lhe acusando, é porque você na sua igreja, ou talvez em vídeos que você ficou vendo na internet, eles conseguiram fazer você acreditar dessa forma. Desacredite disso. Desacredite, porque Deus, Ele nos diz que ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandonem, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, ainda que tua mãe te abandone, eu não te abandonarei, não te deixarei. Então, não devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus, quando vier pensamentos acusando. Então, a gente sempre lembra das palavras de Cristo, quando Jesus diz assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, que maravilha. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, de modo algum. Sabe o que quer dizer isso? Cheio até a tampa de pecados, dos mais terríveis pecados, dos mais atrocidades. De maneira nenhuma Cristo vai rejeitá-lo. Então, lembre-se das palavras de Jesus, porque até o momento que você vai ler a palavra de Deus, vem a lembrança, os pensamentos, vem tudo isso, é porque isso é lembrando as palavras desse mundo, as palavras dos homens. Mas quando você na hora diz, não, peraí, mas Jesus falou o contrário. Jesus falou que se eu for até Ele, crer nele, confiar nele, Ele não me lançará fora, não me deixará, não me abandonará. Então eu lembro das palavras de Cristo, e aí você
Faz sempre isso, você vai ver que tudo vai mudar, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar. Talvez algumas coisas eu não expliquei direito, mas que esse vídeo possa lhe fortalecer, fazer você entender que você precisa esquecer essa coisa da mente, certo? Do subconsciente, das palavras, porque eu falei muito sobre isso. E eu já falei que me arrependi. Antigamente eu postava muitos vídeos sobre a mente, sobre o subconsciente, mas eu já falei sobre isso, retirei alguns vídeos sobre esse assunto, porque não é certo o que você precisa fazer. Bom, veja bem, se as palavras que eu ouço têm efeito na minha vida, se eu acreditar nelas, então onde é que eu ouço as palavras desse mundo? Na TV, nas novelas, nos filmes, nos animes, nos desenhos animados, nos super-heróis que eu gosto de ver, nos desenhos, nos programas, nos vídeos, nos vídeos do YouTube, em blogs, em WhatsApp, Instagram, YouTube, tudo isso. Então é importante que eu deixe de ver essas coisas, mas lembre-se, não deve deixar de ver por medo. Medo dessas coisas lhe atingir, medo de ter pensamentos ruins, medo de sofrer emocionalmente, mas porque você não tem mais alegria nem prazer nessas coisas. Então isso não vai ter mais efeito na sua vida. Mas se você deixar de ver e de ouvir com medo de ficar doente emocionalmente, então você vai continuar doente e vai continuar piorando o seu problema, porque você acredita que se você continuar vendo e ouvindo, você vai ficar doente, e aí você deixa de ver para não ficar doente. Você deixa de ver e ouvir essas coisas para não ficar doente, então você vai continuar doente, vai ficar sempre piorando o problema emocional. Mas se você deixa de ver e de ouvir, porque você sabe que disso não, nada disso tem mais proveito, não tem proveito algum, então por que eu vou estar vendo e ouvindo nisso? Aí é diferente. Aí é que vai acontecer o que você quer que aconteça. Alegria, paz no seu coração, a vida que Cristo nos prometeu, tá bom? Então fiquem todos na graça do nosso Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Fiquem todos com o nosso Criador.